Bom dia a todos. Quem fala é Silas Anchieta. Em nome da API Brasil, gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? E que todos sejam muito bem-vindos aí para mais um evento da API Brasil. Hoje, o tema da nossa apresentação é o que a Ethernet é a pele e como migrar as atuais redes Profibus PA. O objetivo do evento é de apresentar a nova tecnologia de redes de campo, né? No caso, na tecnologia de Ethernet APL, né? E assim também como os principais benefícios e topologias dessa instalação. Oportunamente, eu vou dar oportunidade para o nosso colega Renato Rodrigues, que vai ser o apresentador do evento hoje, né? Como vinha falando, a API Brasil é a organização ligada ao Profibus International, que é o responsável pelo desenvolvimento das tecnologias Profibus, Profinet, etc., como consta aqui no nosso slide. A tecnologia ASI, muito embora tenhamos uma associação no âmbito internacional exclusiva para o desenvolvimento dessa tecnologia, no Brasil, a tecnologia ASI também é promovida através da API Brasil. Okay? E, considerando o contexto atual da indústria 4.0, né, hoje também o tema, né, das tecnologias da OPC-UA, FDI, de maneira geral, a própria indústria 4.0, todas essas tecnologias relacionadas são tratadas no âmbito da API Brasil, né? Tendo em vista que as tecnologias de comunicação do Profibus do International são tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 de maneira geral. Então, trabalhamos nessa direção. Eu gostaria de comentar um pouquinho. O nosso objetivo como organização é difundir o conhecimento da tecnologia, né? Promover, né, levar esse conhecimento sobre a tecnologia dos protocolos da Associação Profibus, né? Oferecer também o suporte, seja ele para usuários, né, da tecnologia, mas de maneira geral para a comunidade envolvida com o tema das nossas tecnologias, né? Então, seja através de documentação, eventos como esse que nós estamos fazendo, e outros tipos de ação, como qualificação de profissionais também, né? Sempre com o intuito de irrigar o mercado com informações sobre a tecnologia. Como eu falei no início, nós, no âmbito internacional, somos uma organização ligada ao Profibus International na Alemanha, cuja sede é na Alemanha, e o Profibus International tem hoje mais de 1.700 associados no mundo, né? O que cabe aqui relembrar que o protocolo, todos os protocolos, né, são 100% abertos, né? Não nenhuma tecnologia proprietária de uma única empresa, né? Isso é muito importante, dado aí então esse número hoje de 1.700 empresas ao redor do mundo que estão relacionadas com a tecnologia. Aqui no Brasil somos mais de 60 empresas associadas e exatamente 64 empresas, entre fornecedores de produtos e empresas que são integradores, engenharias, né, que trabalham com as nossas tecnologias.
vocês veem aqui no mapa aqui do Brasil, um grupo de letras aqui, e o RPA, na verdade, é o equivalente ao PI Brasil, que é a Associação Regional aqui no Brasil. ICC e PITC, aqui no próximo slide, a gente comenta um pouco sobre isso. O RPA, como eu acabei de falar, então, é a organização regional. Somos 25 associações regionais ao redor do mundo, né? O que assegura aí a capilarização da tecnologia, né? Esse princípio da difusão do conhecimento, né? Nós temos 59 centros de competência, o PICC. São centros de competência Profibus, Profinet ao redor do mundo. Aqui no Brasil, nós temos 3 centros de competência com esse perfil, né? Sempre com o objetivo de ser o braço tecnológico da associação. Então, nos ajudar nessa tarefa, nesse objetivo de difundir informação e conhecimento. 32 PITCs, que são os Centros de Treinamento Profibus, Profinet certificado. Importante que essas instâncias todas são certificadas pela Alemanha, né? Então, temos que seguir um padrão de regras para poder atuar e funcionar. Aqui no Brasil, nós temos 2 centros de treinamento, né, instalados, um aqui em São Paulo e outro em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. E 9 laboratórios, são estrutura para certificação de produtos, né? Aqui no Brasil, nós não temos nenhum laboratório com esse objetivo, né? Até porque, infelizmente, a realidade do nosso país é que temos poucas empresas com desenvolvimento local e isso, de certa maneira, inviabiliza a criação de uma estrutura dessa aqui no Brasil. Importante registrar que nós temos na estrutura do Profibus International mais de 50 grupos de trabalho, né, envolvendo aí aproximadamente 500 profissionais de empresas fornecedores de produtos, de empresas que são usuários, empresas que são da área de serviços, organizações ligadas à área de ensino, de educação, né, dedicadas a estudar e discutir a tecnologia. E através desses grupos, né, que nós temos o desenvolvimento da tecnologia nas suas várias versões, como eu comentei inicialmente. Bom, muito bem. Eu agradeço mais uma vez. Eu queria essa apresentação que eu gostaria de fazer aos senhores, né? Eu só antes de passar a palavra para o nosso colega, o Renato Rodrigues, gostaria de convidá-los a, quando possível, visitar o nosso site. Nós reformulamos o site e lá vocês encontrarão também arquivos de gravações de outros eventos, documentação. Também na nossa... no YouTube também vocês poderão nos encontrar a gravação dos vídeos, né? Então, todos são bem-vindos. Gostaria de reforçar um outro lembrete, uma informação, que o evento é gravado, né? E que, dessa forma, todos, né, estão cientes e de acordo, né, com o compartilhamento dos dados que a gente for registrar a partir do evento, né? E também imagens e o áudio, ok? Eu gostaria, então, nesse instante, de passar a palavra para o meu colega, o Renato Rodrigues. O Renato Rodrigues, ele é executivo da Pepper Fuchs. A Pepper Fuchs é um membro da PI Brasil. O Renato, ele é especialista de produtos e em automação de processos na Pepper Fuchs, né?
Então, o Renato, a palavra está contigo, por favor. Sim, obrigado, Silas, pela introdução, né? A gente vai começar, então, a tratar desse assunto Ethernet APL, né? A princípio, eu deixo aí meu contato também, né? Meu e-mail, meu telefone, para caso alguma dúvida recorrente após a apresentação, né? Que vocês não conseguissem tirar agora alguma dúvida, fique à vontade para me contatar diretamente, né? Tanto eu como toda a equipe aqui da API Brasil, tá? Bom, então vamos começar aqui. Bom, esses aqui serão os nossos tópicos abordados nessa apresentação de hoje, né? Onde eu vou começar aqui fazendo uma introdução sobre o Ethernet APL, né? Para vocês conhecerem um pouco da tecnologia, tá? Qual que é a ideia dela, quais os benefícios que essa tecnologia nova vai trazer, as definições da camada física, tá? Conceitos de instalação, então a gente vai conhecer um pouco da topologia, o que vai mudar da topologia atual da instalação de equipamentos, né, de instrumentação para o novo conceito Ethernet APL, como modernizar as nossas instalações atuais para o Ethernet APL, e por fim, o meu colega Márcio, ele vai fazer uma live demo, né, de uma integração de instrumentos HARTS e instrumentos PA dentro do Profinet, tá? Bom, então vamos começar aí com a introdução ao Ethernet APL. Bom, quando a gente fala de Ethernet, né, logo a gente lembra desse famoso cabo com a ponta RJ45, né, o conector RJ45, e o cabo convencional ali com 4 pares, né, de cabos trançados. Esse cabo aqui, uma coisa que é comum quando a gente vê esse tipo de tecnologia plugou esse cabo no seu equipamento, você sabe que ele vai subir para a sua rede. Aí, a partir de lá, você pode acessar ele, fazer a parametrização, diagnóstico, seja o que for. Então, seja um equipamento de escritório, seja um equipamento industrial, você plugou o cabo RJ45 no seu device, ele vai subir na rede. E a gente quer essa facilidade no campo também, né? Porém, a gente sabe que um cabo desse tipo, um conector RJ45, não vai durar muito mais que um mês dentro das áreas de processo industrial, né? Porque são áreas muito mais, como eu posso dizer, rigorosas, né? Muito mais agressivas, né? Com um ambiente muito mais agressivo, e isso daqui não ia durar muito tempo, né? Então, para atender essa demanda, né, com a robustez exigida pelo tipo de ambiente, a gente tem que se atualizar, né, com um novo tipo de padrão, né? Esse novo padrão é o Ethernet APL, que vai ter um cabo par trançado, tá, com 2 vias apenas, que vai me permitir ter dados a 10 megabits por segundo e energia sobre esse mesmo par de fio. Tá? Além disso, ele vai poder trafegar em área classificada, tá, sem qualquer tipo de problema, e comprimento de cabo de até 1.000 metros. Tá? O cabo convencional Ethernet, a gente sabe que o limite dele pode chegar até 100 metros, o que para uma planta de processo não é nada, né? Então, esse também foi um dos desafios no desenvolvimento da tecnologia APL. Transformar o Ethernet de um cabo de 100 metros em 1.000 metros, né, que é muito mais plausível, né, aplicável dentro de um ambiente de processo, que os trechos de cabo têm que ser muito longos, né? Nesse grupo de trabalho está envolvido diversas empresas, tá? Então, aqui a gente vê as principais empresas envolvidas aí, ABB, Emerson, Endres, Krone, Pepperfolks, Phoenix, Rockwell, Samsung, Siemens, Stahl, Vega e Yokogawa. Tá? As grandes empresas, né, os grandes players de automação estão envolvidos diretamente no desenvolvimento dessa nova tecnologia. Tá? E além dessas empresas de automação, as organizações também estão envolvidas, né? Desenvolvendo cada um com sua função, né? Mas trabalhando todos juntos para que essa tecnologia, né? Esse novo marco aí da indústria de automação de processos seja possível, né? Por esse simples fato dessa grande junção de empresas, eu diria, né? Acredito que todos podem concordar comigo que o Ethernet APL será sim, de fato, um novo padrão, né? Vai ser um marco aí da história da automação de processos e tem o grande potencial sim de ser um novo padrão, né, para toda a indústria, né? Todos os grandes principais players de automação estão aqui envolvidos, né? Não vai ter uma briga
de tecnologias, está todo mundo trabalhando em cima de uma mesma tecnologia. Tá? Por isso, o Ethernet APL tem o grande potencial de ser um novo padrão, né, para a indústria de processos aí dentro das plantas de processo. Tá? Falando aí do cronograma de desenvolvimento da tecnologia, nós temos aí que 2019, né, foi lançado pela I3E, né, os padrões, né, a norma 802.3 CG, que diz respeito à tecnologia Ethernet APL, né, ou a gente vai ver mais para frente o 10 base T1L, né, que a gente vai entender mais, um pouco mais sobre o que é essa sigla, né, e está sendo desenvolvido aí a norma IEC 679-47, tá? Que é a norma two-wise, que é segurança intrínseca sobre 2 fios, né? Ethernet sobre 2 fios. A gente também vai entender isso mais para frente, tá? Vou explicar para vocês mais para frente. Então, o I3E aqui já foi lançado, vocês podem acessar através do site deles essa norma, né? O IEC está em desenvolvimento. Aqui pela ODVA, PI, Fieldcon Group, está sendo trabalhado a especificação técnica, né, a especificação do Ethernet industrial, está sendo atualizado. E pelo cronograma, meados aí do metade para final de 2021, a intenção é que a gente já tenha aí no mercado os primeiros instrumentos, né, as interfaces Ethernet APL e os instrumentos de campo Ethernet APL também, tá? Bom, conhecendo aqui então o que é a tecnologia, né? Por que ela foi pensada, né, estruturada. Agora a gente vai conhecer quais são os benefícios que essa nova tecnologia vai trazer para a gente, né? Por que eu estou lançando aí um Ethernet para dentro do meu campo? Bom, vamos trazer um pouquinho de história primeiramente, né? Falando um pouco da história, a gente tem aqui em 1980, né, anos 80 aproximadamente, foi lançado o protocolo HART, tá? Que trafega em cima do 420 mA. Esse protocolo trafega informações a 1.200 kilobits por segundo, tá? Ele permite aí uma conexão de instrumentos ponto a ponto, tá? Até é possível fazer um multidrop, né, mas com poucos instrumentos, tá? Então, aqui, de forma geral, é utilizado ponto a ponto, a tecnologia HART. Variáveis analógicas, tá? Então, normalmente você trabalha aí coletando o sinal 420 mA e usa o HART de forma geral, né, para parametrização e diagnóstico, tá? Também é possível transmitir alguns dados via HART, né, através das variáveis PV, SV, TV, porém, normalmente a variável primária é transmitida via 420 ainda, né, de forma analógica. Evoluímos aí nos anos 90, né, para o Profibus PA, né, e ganhamos aí cerca de 30 vezes mais velocidade, né, 31,25 kilobits por segundo, tá? Quase 30 vezes mais em questão de velocidade de comunicação. Aqui, nossos instrumentos nativamente trabalham em rede, tá? Todos os instrumentos trabalham em rede. As variáveis agora são digitais. Deixa eu só colocar aqui o ponteiro aqui. As variáveis agora são digitais, tá? Então, muito mais confiável, né? Muito mais preciso o dado que está sendo enviado, né? Parametrização e diagnóstico melhorados. Então, imagina, né? Você tem um instrumento de temperatura em Profibus PA e um instrumento de temperatura em HART, tá? Aqui no Profibus PA, devido à alta velocidade, eu consigo ter um diagnóstico, uma parametrização mais aprimorada, né? Porque a velocidade me permite isso, né? Com 1.200 kilobits por segundo, de repente, eu tenho uma comunicação tão lenta que certas informações não podem ser trafegadas, né? Ou podem, mas você demora muito para conseguir obter elas via rede, né? Aqui no Profibus PA, eu tenho esse aprimoramento, né, da parametrização e diagnóstico dos meus instrumentos. E comunicação half duplex, ou seja, um está mandando informação, aí o instrumento espera o tempo dele e manda o dado, né? Então, transmissor e receptor, né, sempre trabalhando ali sincronizados, mas um de cada vez, né? Agora, tá? Isso aqui tecnologia anos 90, agora vamos evoluir aí 2021 para uma tecnologia Ethernet APL que vai se comunicar a 10 megabits por segundo, tá? Comparado ao Profibus PA, é 300 vezes mais velocidade do que o antigo Profibus PA. Tá? O antigo não, né? O atual, desculpa. Então, é uma velocidade muito superior, tá? Então, a gente vai ter aqui instrumentos em rede, tá?
como já temos, variáveis digitais, como já temos, tá? Parametrização e diagnóstico via web em alta velocidade. Tá? Isso aqui é um ponto legal, porque diferentemente do Profibus PA, onde você estava ali restrito a um sistema EDDL ou DTM para fazer a parametrização, aqui você vai poder ter instrumentos e conectar neles para fazer uma parametrização via web. Você abre o Chrome, né, e acessa através do IP dele, você faz a parametrização dele e diagnóstico, tá, remotamente. Isso é bem legal, um diferencial muito bacana. Comunicação na nuvem, Big Data, tá? Isso aqui é muito legal, porque eu vou explicar mais à frente, né? Mas todos os dados são transmitidos diretamente para a nuvem, então a informação não fica restrita ao PLC, né? Ou a informação não passa através de diversos gateways, né? Diversas portas para chegar ao usuário, né? A outros dispositivos que precisam da informação. A informação vai estar disponível na nuvem, né? Então ela vai estar acessível de forma muito mais rápida e simples. Sem gateways, né, como eu falei, e o que mais está por vir, né? E outro ponto importante, full duplex, tá? Então, você vai ter toda essa velocidade de 10 megabits por segundo, né? Como eu falei, 300 vezes mais rápido que o próprio BusPA, e além disso, em comunicação full duplex, ou seja, você tem uma comunicação onde vai haver transmissão e recepção de dados ao mesmo tempo, tá? Aqui você tinha um por vez, né? Então, isso tornava um pouquinho mais demorado também a comunicação. Aqui vai tornar ainda mais rápido essa transmissão de dados. O que mais está por vir? Então, imagina que os seus instrumentos no futuro, né, um seu transmissor de pressão, vazão, ele vai ter um mini HD interno, talvez um microcartão SD ali interno, que vai poder armazenar manuais, certificados, declarações, histórico de calibração, arquivos de integração, né? Imagina que você nunca mais vai precisar gastar tempo na internet procurando dados do seu instrumento, principalmente quando ele é antigo, né? A partir do momento que você acessou ele para fazer algum tipo de parametrização, se você quiser ter acesso a mais informações, basta clicar ali num ícone ali dentro da página web, ele vai abrir um manual para você, porque o manual já vai estar instalado dentro da memória do instrumento. Isso agiliza muito o dia a dia do usuário, tá? Porque vai evitar de ele ficar ali caçando um manual na internet, histórico de calibração também já vai estar tudo disponível ali. Você vai poder atualizar esses dados em tempo real com o instrumento. Tá? Você vai acessar ele através de um IP de qualquer lugar, quando quiser. Tá? Então, digamos que na sua empresa, né, lógico, você vai trabalhar junto com a equipe de TI, né, já que agora vai estar tudo mesclado numa grande rede Ethernet. Você vai poder sim estar na sua casa com o seu notebook, acessar ali sua VPN, e a partir desse momento você vai poder acessar qualquer instrumento que tiver na sua planta. Então, gerou um tipo de alerta, né, algum alarme na planta, você pode acessar da tua casa o que está acontecendo e, de repente, parametrizar esse instrumento para que ele volte ao normal. Imagina, você não precisa sair de casa no caso de algum tipo de alarme, né, que soe na sua planta, né? Você pode, claro, tem o lado bom e o lado ruim, né? Você vai fazer hora extra da tua casa. É legal porque evita o trajeto, né? Porém, de certa forma, não é tão bom porque você vai estar cada vez mais, né? Isso já acontece hoje em dia, a gente cada vez mais está conectado ao trabalho, né? Seja pelo celular, notebook que a gente tem em casa, e cada vez mais a gente acaba fazendo horas extras, digamos assim, não computadas, né? Mas, enfim, aí é outra discussão, né? Mas a tecnologia vai permitir isso. E se você não conseguir resolver, precisar do suporte, sei lá, de um cara que está na Alemanha, ele vai poder acessar seu instrumento também e te dar suporte remoto, ele vai poder parametrizar o seu instrumento remotamente. Isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui vai se tornar como eu falei, um novo marco aí na automação de processos. Status, configuração, diagnóstico também via tablet, smartphone, dentro da área classificada, vai ser possível sim. Atualização de firmware automático via internet. Então, imagina seu instrumento ali instalado e o fabricante lançou um novo firmware para aquele instrumento. Ele vai poder te avisar, ó, tem um novo firmware disponível no site do fabricante tal, devo atualizar? Você dá um OK, ele atualiza automaticamente, baixa o firmware, atualiza e mantém ali a planta rodando. Integração direta e sem gateways, tá? Então, aqui é o que eu já comentei, né? Você não vai ter mais meios de caminho, né? Interfaces entre o instrumento, né, e a nuvem e o PLC para fazer a comunicação. Tudo isso vai ser uma comunicação direta, tá? E algo que é muito importante, né?
que sai um pouco aí um pensamento mais fora da caixa, o Ethernet APL não vai ser só para comunicação de instrumentos, né? Às vezes a gente fala, se vocês acompanham algumas publicações que eu faço no LinkedIn também, né? Muitas vezes eu falo assim, será o fim do Profibus PA? Muitos comentários que eu coloco dá a impressão que eu só trato ali o Ethernet APL como uma evolução do Profibus PA, mas não. Dentro da planta, você vai poder conectar ao Ethernet APL qualquer tipo de dispositivo, inversores, remotas I/O, IHMs, válvulas, câmeras de vigilância. Tá? Qualquer tipo de dispositivo vai poder se comunicar dentro do Ethernet APL. Tá? Então, assim, o Ethernet APL não é só para instrumentação, ele vai abranger muito mais dentro da sua planta de processo. Tá? O objetivo aí é levar o Ethernet para todas as pontas dentro da indústria de processo. Bom, beleza. Então, até aqui a gente conheceu o que é o Ethernet APL e os benefícios que ele pode trazer para a nossa planta. Tá? Agora a gente vai entender aqui as definições dessa nova camada física. Tá? A gente vai entender um pouco mais a fundo o que é o Ethernet APL no conceito mais técnico. Tá? Bom, quando a gente fala do Ethernet APL, vocês vão ver que até aqui eu não estou falando de nenhum protocolo em específico, tá? Eu estou falando aqui de um novo meio físico, tá? Uma nova camada física. Depois eu vou mostrar isso dentro das camadas OSI, né, como ele se encaixa, tá? Mas basicamente o Ethernet APL não afeta em nada outras camadas das camadas OSI, né? Ela basicamente é uma alteração da camada física. Então, aqui a gente vai ver como que isso é trabalhado dentro da comunicação, né, a alimentação dos instrumentos, instalação e proteção contra explosão. Tá? Falando aí da comunicação, o Ethernet APL é mais um Single Pair Ethernet, tá? O SPE. Vocês já devem conhecer aí outras tecnologias, né? Já é de muitos anos aí que existe o Single Pair Ethernet, o Ethernet a 2 fios, tá? Inclusive velocidades muito maiores, né? Na ordem de gigabits, tá? 1 gigabit, 100 megabits, 10 megabits também, tá? Cada um com seu padrão aí dentro da I3E, tá? Então você tem, por exemplo, 1000 base T1, 1000 base T1, você tem 1 giga, tá? A base da tecnologia. T1 é um par trançado, tá? Você tem 100 base T1, 100 megabits e um par trançado, tá? E aqui eu coloquei um comparativo onde eu tenho o cabo laranja aqui shieldado, o máximo comprimento que ele pode atingir, tá? Então a gente vê aqui, por exemplo, 10, 2.5, 5 gigabits, um par trançado, ele pode alcançar aí até 15 metros de distância, tá? Quando a gente parte aqui para 100 megabits, 1 gigabit, um cabo shieldado, né, com a malha de aterramento, eles podem alcançar aí até 40 metros de distância, e o não shieldado, né, sem a malha de aterramento, né, até 15 metros de distância. Aí que está o grande diferencial desse novo Single Pair Ethernet, que é o Ethernet APL. Tá? Ele vai se comunicar a 10 megabits por segundo, tá? Porém, veja só, até 1000 metros de comprimento de cabo. Tá? 1 quilômetro de comprimento de cabo dentro da tecnologia Ethernet. A nomenclatura dele, né, dentro do I3E, é o 10 base 100, desculpa, 10 base traço T1L. O T1L é de um par trançado large, né? É o comprimento de cabos longos, né? A gente já tinha aqui, ó, o T1S, né, que era para era os 10 megabits também, só que para redes curtas, tá? De até 15 metros. Agora a gente tem essa de até 1000 metros de comprimento, tá? Esse é o principal diferencial do APL, né, que é um single pair como muitos outros, porém focado aqui em longos comprimentos de rede. Falando da alimentação, né? Então a norma também vai padronizar a alimentação dos dispositivos, vai colocar algumas classes de dispositivos aí para trabalhar dentro dessa rede, né? Então a gente vai ter aí potência de até 60 watts, né, dentro da rede Ethernet APL. Como comparativo, o Profibus PA ele tinha somente 15 watts de potência dentro de um segmento. No mesmo, agora, nesse segmento de rede, a gente vai ter até 60 watts. Isso é muita energia, tá? Isso é muita energia mesmo. Às vezes, para o mundo da elétrica, né, 60 watts é pouco, mas para o mundo da instrumentação, 60 watts você energiza muito instrumento, né, muitos devices em campo.
conexão independente de polaridade, tá? Então, essa é uma facilidade que o Ethernet APL vai ter, não importa a polaridade que você vai colocar o cabo, tá? Você pode inverter, ele vai funcionar de qualquer forma. E múltiplas classes de alimentação, como eu falei, você vai ter aqui dispositivos padronizados que vão alimentar o tronco, né, o spur, né? Os dispositivos que vão ser dados como consumidores de energia, os dispositivos que não vão consumir energia, então sim é possível que você conecte, por exemplo, eu comentei, né, as remotas I/O. Remota I/O normalmente é um dispositivo que consome muita energia da sua rede. Então, eventualmente, ela não vai se alimentar desses 60 watts, tá? Ela vai se alimentar de talvez um 24, 220 volts externos, tá? E a comunicação Ethernet APL vai acontecer aqui sem o consumo de energia, tá? Então, ela, digamos assim, que uma remota I/O seria um dispositivo do tipo U, né? Enquanto você vai ter ali uma fonte da sua rede, né? O Power Switch, que eu vou explicar mais à frente, o tipo P, né? Outros instrumentos que vão consumir sim energia, como transmissores de temperatura, vazão, entre outros, vai ser do tipo L, tá? Que são consumidores. E você vai ter aí, por fim, também dispositivos que vão se adaptar entre source e load, né? Entre consumidores e fornecedores, para comunicação em cascata também, tá? O Ethernet APL também vai possibilitar esse tipo de dispositivo dentro da rede. E o tipo de cabo, né, que a gente vai utilizar dentro da rede Ethernet APL, cabo de referência é o cabo Fieldbus tipo A. Tá? A gente vai poder conectar ele através de conectores tipo parafuso ou mola, né, ou até mesmo conectores M12. Tá? Esse daqui vai ser o tipo padrão do cabo, que é o tipo que a gente já conhece, né? Hoje nas redes Profibus PA, a gente já utiliza esse tipo de cabo Fieldbus tipo A, né, que é o cabo 2 fios, né, o par trançado, shieldado, né, que a gente já conhece, com uma impedância específica ali de 100 ohms em 31,25 kHz. Então, esse vai ser o cabo padrão para essa nova tecnologia. Tá? Se eu tiver um outro cabo par trançado convencional, ele poderia funcionar dentro da minha rede Ethernet APL? Te digo que eventualmente poderia sim funcionar, tá? Porém, ele vai funcionar da mesma forma que um cabo convencional funciona dentro da rede Profibus PA. Funciona? Funciona. Você vai ter problema? Provavelmente. Tá? Você eventualmente pode sim colocar um cabo convencional, né, um par trançado simples de instrumentação, dentro da sua rede Ethernet APL, assim como você faz o Profibus PA. Só que com certeza você não vai ter o desempenho total que sua rede poderia atingir, né? Ou eventualmente você pode até mesmo ter problemas, né, na instalação. Eu vejo por aí muitas instalações de Profibus PA que muitas vezes o pessoal coloca cabos convencionais, né? Ou às vezes cabos Profibus DP, enfim, são diversas histórias aí. E isso acaba prejudicando o desempenho da rede de forma geral. Tá? Então, o cabo recomendado para o Ethernet APL é o cabo Fieldbus tipo A, para que você tenha ali o desempenho total da sua rede. Legal? E a proteção contra explosão, tá? Aqui a gente vai focar na segurança intrínseca, né? Então, aqui vem a norma IEC 679-47, que vai tratar o TWISE, né? Que, como eu falei, TWISE é o quê? O Wire Intrinsically Safe Ethernet. Aqui a gente vai tratar do Ethernet em segurança intrínseca, tá? 2 fios. Essa norma ela vai dar todas as regras, né? E uma coisa legal que vai vir com o Ethernet APL é a simplicidade, né, da instalação com relação aos parâmetros de entidade. Hoje, a gente tem que tomar todo um cuidado, né, para calcular os parâmetros de entidade, se preocupar aí com a indutância, a capacitância dos cabos, mas tudo isso vai ser padronizado no Ethernet APL. Então, esquece cálculo de parâmetro de entidade, você não vai mais precisar fazer isso. Tá? Se a sua rede for toda padronizada, quer dizer, você usa cabo Fieldbus tipo A, você usa instrumentos Ethernet APL, né, certificados Ethernet APL, usa as interfaces Ethernet APL, você não vai precisar se preocupar com o cálculo de parâmetro de entidade, porque vai estar tudo padronizado. Tá? Isso aqui é muito legal, porque vai facilitar muito a vida das engenharias, né? E vai garantir que as redes estejam sempre de acordo com as normas. Tá? Isso falando
divisão e zonas, né? Ou seja, normas europeias, normas americanas, né? Essa tecnologia é inspirado, né? O TWISE é inspirado aí no Fisco, que a gente já conhece, né? Quando a gente trabalha aí no Profibus PA dentro de áreas classificadas, conceito Fisco, que é o conceito do Profibus PA com a segurança intrínseca, tá? Bom, então aqui a gente tem a camada OSI, né, as diversas camadas, tá? Como eu falei, o Ethernet APL é apenas uma das muitas camadas físicas possíveis, tá? Então, ela não afeta em nada, tá, a camada do enlace, rede, aplicação, transporte, enfim, ela é totalmente independente. Tá? Então, a gente está mudando aqui o meio físico. Tá? Tudo que você conhece, aí, por exemplo, do Profinet, você vai poder aplicar em cima do APL. Tá? Tudo que você conhece aí de OPC-UA, você vai poder aplicar em cima do APL. Então, qualquer outro protocolo baseado aí no uso em redes Ethernet, você vai poder sim aplicar em cima da camada física Ethernet. Tá? Então, isso é muito legal. Por isso, você vê aquele consórcio de grandes empresas trabalhando juntas para desenvolver esse novo meio físico, né? Porque vai ser algo comum entre elas, né? Aí cada uma vai trabalhar aí, sei lá, com a sua tecnologia, né? Então, um instrumento ali pode trabalhar ali via Profinet, ter o OPC-UA integrado, enfim, cada um vai trabalhar do seu jeito, né? Mas o padrão, o meio físico vai ser sempre o mesmo. Legal? Bom, agora vamos entrar aqui nos conceitos de instalação. Vamos ver como é que vai acontecer a instalação dentro da nossa planta, né? Como é que será o Ethernet APL dentro da nossa planta de processo. Hoje, tá, toda a nossa instrumentação, os nossos dispositivos de campo, eles são tratados dessa forma. Você tem aí dispositivos em áreas classificadas, zona 0, 1, 2, né, ou áreas não classificadas. Eles são interligados em interfaces, né, seja para Profibus PA, remotas I/O ou qualquer outro tipo de dispositivo, ao sistema de controle. Do sistema de controle, você vai ter acesso aí via rede superior, né, um Profinet, os gerenciadores de ativo, estações de trabalho ou a nuvem. Tá? Então você vai ter sempre essas interfaces, né, no campo, chegando aqui ao sistema de controle, do sistema de controle levar essa informação para outras estações de trabalho. O objetivo agora com o Ethernet APL vai ser levar isso para todos os meios ao mesmo tempo. Tá? Então esses instrumentos todos em campo, né, remotas, transmissores, posicionadores, etc., eles vão estar aqui conectados em suítes Ethernet, assim como os gerenciadores de ativos, estações de trabalho, controladores, nuvem, vai estar todo mundo conectado no switch. Né? Então, um instrumento de vazão ali, que está em zona 0, zona 1, ele vai se conectar diretamente com a nuvem, diretamente com o sistema de controle, diretamente com o gerenciador de ativos e estações de engenharia. Todo mundo vai ter acesso a ele ao mesmo tempo. Né? Então, a informação vai estar disponível ali para todos os dispositivos ali na camada superior da automação. Tá? Isso aqui que vai tornar, né, vai permitir que nossa instrumentação chegue a um novo patamar de automação. Né? Como que a gente vai fazer isso fisicamente ali na prática? Né? O conceito de instalação vai seguir aqui segmentos, tronco e spurs. Tá? Então você vai ter basicamente 3 elementos na sua rede. Tá? O Power Switch, o Field Switch e os instrumentos de campo. Tá? Para quem trabalha com Profibus PA ou até mesmo Foundation Field Bus, que seja, você já deve conhecer aí essa topologia. Então, do Power Switch, você vai levar um cabo tronco, tá? De até 1000 metros até um Field Switch, que vai fazer a derivação para os seus instrumentos e outro cabo tronco. Tá? Do Power Switch até o Field Switch, 1000 metros. De um Field Switch até outro Field Switch, mais 1000 metros. Tá? Isso aqui é muito legal, porque você tem um recuperador de sinal dentro do Field Switch. Tá? Então, isso te permite levar mais 1000 metros de cabo para um próximo Field Switch. Então, imagina, no Profibus PA você tinha ali 1900 metros de cabo total, somatória total. Aqui você não vai ter essa limitação. Do Power Switch até o Field Switch 1000 metros, aqui mais 1000 metros, já soma 2000 metros. Né? Os spurs, cada spur vai poder chegar até 200 metros, tá? Seja ele segurança intrínseca ou convencional. Tá? 200 metros, então
nesse primeiro spurs eu tenho 200 metros, nesse outro mais 200, outro mais 200, e assim vai somando. Tá? Então, aquela limitação que a gente tinha ali do Profibus PA de 1.200 metros, isso aí já foi ultrapassado tranquilo só no tronco. Né? De um tronco para o outro aqui, a gente já tem 2.000 metros. Né? Somando os instrumentos aqui, que a gente pode ter os diversos instrumentos, a gente tem aí tranquilo 3 km para mais de cabo. Né? Então, com relação à topologia, a gente teve muitos ganhos aí com relação ao alcance da nossa rede. Tá? Então, aqui a gente já está muito acostumado, né? Com quem já utiliza redes Profibus PA já tem uma noção aqui de como vai ser essa topologia, né? De como trabalhar com essa topologia, e a simplicidade, depois a gente vai ver, para fazer a troca, né, dos conceitos antigos do Profibus PA por um novo, vai ser muito simples essa troca aí de tecnologia. Dentro da planta industrial, então, a gente vai ter a topologia tronco-spur, né? Então, como eu falei, aqui a nuvem, estações de engenharia, PLC, Ethernet Backbone, né? Que a gente vai ter um Profinet aqui com um Ethernet convencional, que a gente já conhece, né? Ele vai chegar aqui no nosso Power Switch. Nosso Power Switch vai ter uma alimentação 24 volts, por exemplo. Ele vai pegar esse Ethernet convencional e converter para um Ethernet APL, tá? Do Power Switch, vai aqui para o campo, área classificada, vai se conectar aos nossos field switches, que vai então se conectar aos instrumentos, né, como a gente viu no slide anterior. Tá? A alimentação vai vir do nosso Power Switch através desse 24 volts aqui. Tá? A gente pode fazer a redundância em anel, legal, e aí disponibilizar para o campo toda a velocidade e alimentação através do único par de fio. Ou a gente também pode fazer diferente. Os field switches saírem ali da sala de controle, por exemplo. Né? Então, a gente vai ter uma topologia em anel entre field switches. Estes field switches vão ter alimentação, né, um 24 volts que vai se conectar a eles, e dele já sai um instrumento. Tá? Então, 200 metros de cabo para cada instrumento, né, seja em área segura, né, ou uma zona 2 considerando instrumentos EXD, seja considerando instrumentos intrinsecamente seguros em zona 0, zona 1. Tá? Aqui é um conceito mais usual, talvez para plantas menores, né? Então, vamos pensar aí em plantas, em indústrias farmacêuticas, por exemplo, que normalmente você está ali dentro de um prédio mais fechado, né, com um espaço mais limitado. Essa tecnologia, esse conceito, né, essa topologia de SPUR, ela vai ser mais usual, porque os 200 metros de cabo de um instrumento já vai ser o suficiente para atingir todos os seus devices e fazer toda a interligação na planta. Tá? Obviamente, né, só um comentário antes de dar prosseguimento, você pode fazer uma mescla também desses conceitos. Né? Então, você pode utilizar o conceito tronco SPUR e, ao mesmo tempo, colocar ali para instrumentos mais próximos o conceito SPUR, onde você vai conectar o field switch direto ali na alimentação. Tá? Então, você pode fazer uma mescla dos conceitos, das topologias. Legal? Bom, como modernizar minha instalação? Então, eu vou seguir aqui com duas possibilidades. Tá? Primeiro, para os usuários de instrumentação Profibus PA. Tá? Quem utiliza a Profibus PA, digamos que vai ser mais feliz, tá? Na hora de fazer a atualização da planta dele. Né? Por quê? Porque a topologia tronco-spur será mantida, é algo que ele já tem ali, todos os cabos passados, né? O cabo, o field bus vai ser mantido, né? Então, ele já tem o cabo, já tem a topologia ali toda preparada, né? O cabeamento, as instalações. Field switches vão suportar instrumentos APL, instrumentos Profibus PA, ou seja, você não vai precisar trocar toda a sua base instalada de instrumentos Profibus PA. Você vai trocar somente as interfaces. Tá? O APL vai permitir, né, substituir o instrumento Profibus PA para um instrumento Profinet APL quando for conveniente. Né? Ou seja, chega 2021, lançamos aí de forma global o Ethernet APL. Legal. Como você vai conseguir todos os benefícios, né, da sua planta do Ethernet APL? Primeiro, você pode fazer a instalação simplificada. Tá? Depois você vai fazendo das interfaces. Depois você vai atualizando os instrumentos. Eu vou mostrar isso mais para frente. Com relação aos usuários de instrumento 420 Hz, tá? Aqui eu coloquei que, infelizmente, uma tecnologia dos anos 80 não está apta a permitir um upgrade suave. Tá?
Por quê? Porque você utilizava um conceito de instalação ponto a ponto, né? Então imagina, você tinha ali um instrumento onde você levava metros de cabo até diretamente ao PLC, ou eventualmente você colocava caixas de junção no meio do caminho, né? Mas de toda forma era uma ligação ponto a ponto. Chegava na caixa de junção, dali a única diferença é que sairia talvez um multicabo, né? Até o PLC. Mas de toda forma o conceito base é uma instalação ponto a ponto. Tá? Então você não consegue aproveitar 100% ali do que está instalado. Tá? Com relação ao cabeamento, como eu falei, o ideal é que seja trocado também o cabo Field Bus tipo A, tá? Porque você não vai conseguir todo o potencial, utilizar todo o potencial da sua rede Ethernet APL com um cabo antigo, né? Um cabo que não segue os padrões aí, né? Os conceitos de impedância, né? Capacitância, indutância, que é regida aí pelo Ethernet APL. Tá? Mas você também tem a possibilidade aqui de colocar conversores HART Profinet, né, que poderão ser utilizados, ou mesmo remotas I/O, tá, Profinet. Então, existe a possibilidade sim de você manter ali sua base instalada 420 HART e subir essa informação via Ethernet APL, né, Profinet APL, utilizando remotas ou conversores. Tá? Então, vamos ver isso na prática, né? Primeiro, upgrade total de redes Profibus PA. Então imagina aqui que eu tenho meu Profibus PA, aqui o cabo tronco, né? Eu tenho meu protetor de segmento, barreira de campo, tá? Interligando meus instrumentos. Esses instrumentos eles são Profibus PA, né? O meio físico é o MBP, Manchester Bus Powered, e a velocidade de 31,25 kbps por segundo. Então, meu primeiro passo para fazer o upgrade, tá? Vai ser trocar o derivador por um field switch. Agora vai trafegar Profinet, tá? APL aqui no cabo tronco. O instrumento Profibus PA é mantido ali, tá? E uma coisa legal, o Profile PA 4.0, tá? Isso aqui vai facilitar a vida de quem quer integrar o instrumento Profibus PA dentro do Profinet APL, tá? O próprio field switch vai identificar que esse é um instrumento Profibus PA e vai converter isso para um Profinet. Tá? Então, vai ser uma adaptação automática. Legal. Então, tenho meu field switch ali instalado, Profinet ali trafegando, meu field switch identificou que o Profibus PA é um instrumento, digamos assim, tecnologia antiga, converteu para o Profinet e está todo mundo ali se comunicando, tranquilo, sem maiores dificuldades. Agora, eu vou trocar meu instrumento Profibus PA por um instrumento Profinet APL. Tá? Seja porque o fabricante agora lançou, legal, sobrou uma verba lá de final de ano, né? Eu tenho uma grana, vou fazer um upgrade na minha planta, então vou começar a trocar, migrar aos poucos meus instrumentos. Então, sei lá, esse instrumento de pressão aqui eu consigo trocar. Então vamos lá, eu tiro esse instrumento, coloco outro, o field switch já vai se auto-adaptar a esse novo instrumento e a comunicação vai estabelecer. Simples e fácil. Agora eu tenho um instrumento a 10 megabits por segundo, Ethernet APL, comunicando via Profinet, tá, com o protocolo Profinet. E o meu outro instrumento que estava aqui na caixa continua sendo o Profibus PA, não tem problema. Legal? O field switch vai identificar que esse é um Profibus PA, vai converter, e ele vai identificar que esse é um Profinet já, Ethernet APL, e vai manter ali a comunicação. Então, a troca da sua rede, né, o seu upgrade vai ser gradual. Tá? Conforme vai sobrando uma verba, o fabricante vai lançando um instrumento novo, que tem uma tecnologia ali que você acha interessante, que você acha que você vale a pena fazer o upgrade, você vai fazendo aos poucos essa migração. Tá? O importante é que você já tenha ali o field switch, o power switch instalados ali na sua rede para essa migração ir acontecendo aos poucos nos instrumentos. Ah, mas eu não quero fazer o upgrade direto via APL, ou então eu já quero começar agora a transmitir, né, essas informações dos meus instrumentos Profibus PA para o Profinet. Já é possível sim, hoje, né, você pegar um segmento Profibus PA e transmitir os dados via Profinet. Tá? Já existem gateways no mercado, né, gateways Profinet PA, né, que fazem essa conversão. Então, imagina que nesse exemplo, né, você tem um controlador, né, as estações de engenharia, a rede Profinet aqui, e
na planta de processo onde você tem o Profibus PA, você vai conectar os instrumentos PA nesse gateway Profinet, e ele vai fazer essa conversão automática. Tá? Para instrumentos fora da área classificada, né, você já tem aí alguns instrumentos que já são o Profinet, né? Então você conecta eles direto a um switch. Tá? Então, hoje já é possível você fazer uma migração do Profibus PA para o Profinet. Tá? No futuro, né, meados do final de 2021, você vai poder fazer essa migração via Ethernet e APL. Legal? Bom, agora detalhando aqui para vocês o upgrade de instrumentos HART. Né? Como eu falei, os instrumentos 4 a 20 HART, eles seguem uma topologia de ligação ponto a ponto. Né? Então, o meu instrumento de temperatura, pressão, vazão, eles são ligados diretamente ao meu cartão I/O do PLC, um 4 a 20, um cartão de entrada 4 a 20, saída 4 a 20, que seja. Eventualmente você pode ter aqui caixa de derivação, né, como eu falei, com saída multicabo, mas no final das contas é uma ligação ponto a ponto. E aqui você pode eventualmente ter barreiras também junto ao PLC, né, para fazer a proteção intrínseca desses instrumentos. Então a sugestão aqui para fazer esse upgrade, né, para quem tem uma planta baseada em 4 a 20 Hz, fazer esse upgrade é seguir com o uso de remotas I/O em Ethernet APL. Tá? Então, você vai ter os mesmos instrumentos 4 a 20 Hz, tá? Conectados em remotas I/O de campo. Tá? E essas remotas, elas vão estar conectadas ali via Profinet ao Power Switch, né? E então ao Profinet da rede superior e, por fim, ao PLC. Tá? O HART do instrumento vai trafegar direto para o PLC, tá? Claro, desde que você tenha a remota, né, que seja compatível com o HART, né? Mas assim, a ideia é que essa remota consiga coletar a informação HART de todos os instrumentos, além do 4 a 20, né? E toda essa informação seja trafegada aqui via Profinet APL, passa pelo Power Switch, chega no Profinet e chega ao PLC. Tá? Então você vai ter uma integração, um acesso direto via PLC, né, do seu instrumento 4 a 20 Hz, tá? Para parametrizar, para fazer o diagnóstico, o que seja. Tá? Obviamente, né, quando você segue esse conceito, você não vai ter aqueles benefícios que eu comentei, né, acessar seu instrumento via web, né, a não ser que você faça todo esse caminho, né, através de algum gerenciador de ativos, né, PLC, remota, instrumento, né, mas com o avanço aí da tecnologia, a ideia é que você tenha realmente em campo instrumentos comunicando via Profinet APL, né? A possibilidade de você fazer acesso direto a eles via endereço IP, né? Mas nesse meio tempo, né, para fazer um upgrade gradual, você pode seguir com o conceito aí de remotas, ou eventualmente, se você não quiser usar remotas, conversores individuais de HART para Profinet APL, enfim, são possibilidades aí que o mercado vai colocar para os usuários. Tá? Bom, então, com relação à modernização da instalação, né, eu diria que hoje, se você pretende ter uma planta, né, à prova de tempo, né, uma questão tecnológica, né, a melhor forma de se preparar para esse futuro é utilizando redes Profibus PA na instrumentação. Né? Vocês viram como vai ser muito mais simples fazer o upgrade. Né? Então, se você tem um projeto de uma planta nova hoje, você quer fazer um revamp ali da sua planta, eu recomendaria você a utilizar instrumentos Profibus PA, todo o conceito de instalação Profibus PA, para que essa migração ali, não em 2021, né? Estou sendo ousado, né? Você faz uma planta hoje, em 2021 você já está mudando tudo. Não, sei lá, 2022, 2023, né? Você consiga fazer uma migração mais suave, né? Da sua planta para as tecnologias mais atuais da época. Né? Então, essa fica uma sugestão. E claro, se você tiver dúvidas sobre essa migração, né, como fazer seu projeto à prova de tempo, nós aqui da PI Brasil, né, a gente pode te dar todo o apoio para o projeto, né, como você pode tornar esse seu projeto à prova de tempo. Né? Então, conta com a gente aí para todo esse projeto de instrumentação novo aí que você pode ter para sua planta. Legal? Bom, aqui eu vou passar a bola para o meu colega Márcio, que ele vai fazer o live demo dessa integração no software, né, do HART e do PA, de instrumentos PA, no Profinet. Beleza?
Então, Márcio, eu passo a bola aí para você para fazer esse live demo. Maravilha, Renato. Espero que vocês estejam me ouvindo. Enquanto isso, vou pedindo para o Silas. Silas, me passa para o apresentador para poder compartilhar minha tela. E, Renato, eu estava que nem meu filho aqui, aguardando, da mesma forma como ele está aguardando o Dia das Crianças ali para ganhar o presente dele, eu estava aqui aguardando pelo seu webinar para ouvir você falar de Ethernet APL. Parabéns. Já tinha visto o material, sabia que estava excelente, mas já foi a primeira vez que eu vi o seu discurso, foi sensacional. E mostra como o Ethernet APL, né, ele de uma certa forma pode não, ele vai na realidade, né, nos permitir criar cenários de digitalização nas indústrias de processo de uma forma muito eficaz. Então, muito bacana o seu discurso, adorei, né, e aí eu vou tentar manter esse mesmo nível agora de padrão nas demonstrações. E gostaria de reforçar um ponto, né? Primeiro, para quem não me conhece, eu sou aí o Márcio Santos, diretor técnico de Profinet aqui na Associação Profibus Brasil, junto com outros colegas, né? E quem não me conhece, já fiz alguns eventos aí de Profinet, está lá disponível no YouTube, o Profinet Online Academy, Profinet Roadshow. O intuito aqui não é ficar falando muito de Profinet, mas na realidade entender como as tecnologias da PI, né, vão convergir para o Ethernet APL, porque afinal de contas, como muito bem frisou o Renato, o APL nada mais é do que um meio físico, um novo meio físico, 100% aderente às indústrias de processo. Talvez a pergunta que muitas pessoas podem estar se fazendo, pô, mas então agora eu vou usar a PL de repente numa indústria automobilística? Não, o foco da PL vai ser sim indústria de processos e indústrias híbridas, né, como uma farmacêutica. E com isso a gente vai poder trazer todos os ganhos que a digitalização, o IoT, Industrial IoT, na indústria de processo hoje a gente tem que fazer de formas, em alguns momentos, não muito padronizadas, né? Utilizando recursos ou talvez soluções customizadas. Algumas pessoas até mencionaram, mas eu já tenho possibilidade de alimentar um instrumento via Ethernet usando portas PoE. Ok, você faz isso usando um recurso de TI, mas ele não é aderente a uma situação de processo, principalmente essas questões que o Renato mencionou, de área classificada, né? Então, como é que você usa o Ethernet em área classificada? Então, o Ethernet APL, como meio físico, ele traz esse benefício, e nós, da PI, fazemos parte do consórcio que define o Ethernet APL, porque esse Ethernet APL não é nosso, mas é do mercado, é um padrão, e toda tecnologia que seja padrão Ethernet vai se valer dessa característica que o Ethernet APL nos traz, e o Profinet é, sim, uma dessas tecnologias. Legal? Então, pessoal, quem já viu o Profinet Roadshow já sabe os benefícios de trabalhar com o Profinet e o Ethernet como rede de campo, né? Questão de diagnósticos, velocidade, questão de integração com outras plataformas e convergências com TI/TA. No aspecto da automação de processos, aonde nós temos hoje um mercado praticamente dominado por aplicações em Profibus, PA e HART, né? Por exemplo, mesmo HART sendo uma tecnologia da década de 80, nós ainda temos um pouco de dificuldade aqui nesse lado esquerdo do mouse de trazer certos cenários de digitalização e IoT no nível de rede de chão de fábrica, né? Não é impossível, mas às vezes você tem que se esforçar um pouquinho mais ou usar umas tecnologias que muitas vezes pode ser até dependente de fornecedor. Em digitalização a gente tem que ser independente de fornecedor, tanto é que o Renato trabalha na Pepperfux, eu trabalho aqui na Siemens, e a gente vai falar da mesma tecnologia, porque elas são tecnologias comuns, né, às nossas empresas, e isso é a graça da padronização. Você pode usar um ecossistema de fornecedores que já não importa mais se é fornecedor A, B ou C, é padrão, né? Então, o que acontece? Como nós estamos nos preparando para o Ethernet APL, levando o Profinet em cima das redes Ethernet APL, né? Vai ser uma transição super suave. Então, na hora que a gente tiver os equipamentos em Ethernet APL, simplesmente é uma questão de montar a rede. Pô, Márcio, mas acontece o seguinte, eu tenho uma base instalada aqui com meus transmissores de temperatura, meus posicionadores de válvula, meus outros equipamentos, todo ou em HART ou em Profibus PA. E aí, como é que eu faço essa transição? De novo, o papel da Associação Profibus é criar essa migração de uma forma muito suave. Até porque, colocando a modéstia um pouco de lado, pessoal, nós já passamos pela migração das redes Profibus DP para as redes Profinet e nós entendemos muito bem como fazer uma transição o mais suave quanto possível. Temos diversos lessons learned e com certeza vamos aplicar esses lessons learned na migração das redes HART e Profibus PA
para o Profinet. Então, vamos assumir aqui um compromisso, nenhum nó será deixado para trás, tá? Então, se você tem aí uma rede, uma instalação existente, que você vai migrar para o Profinet, você não vai ter que jogar essa instalação fora, muito pelo contrário, o Renato já frisou isso. Se você estiver investindo hoje em Profibus PA, saiba que você está investindo numa rede que, quando a internet APL entrar em ação, a sua instalação será garantida, a continuidade da sua instalação será garantida. Legal, Márcio. Então, como é que a gente faz essa transição aqui da rede da direita, né, do equipamento, umas arquiteturas baseadas em Profibus, DP, PA e HART, para uma rede aqui, como da esquerda, totalmente baseada em Profinet, né, seja ele utilizando o Ethernet padrão, onde necessário, ou o Ethernet APL lá no chão de fábrica. Por uma questão de comodidade, tá, eu fiz aqui uma gravação de um vídeo que eu vou mostrar para vocês do zero, desde como criar a rede até fazer a gestão de ativos. Vamos ver esse vídeo, então? E aí isso tudo vai ficar mais prático, inclusive mostrando os ganhos. Então aqui, por exemplo, já utilizando o ganho do Profinet do Ethernet, eu consigo fazer um scan de redes. Pessoal, a plataforma de engenharia aqui é o que menos importa, tá? É o ganho que é o mais importante. Então eu faço um scan de rede e eu consigo saber os equipamentos que estão pendurados online na minha rede. Peço para esses equipamentos serem adicionados no meu ambiente de engenharia e com um pouco clique eu já vou fazer e estabelecer a comunicação desses equipamentos com o CLP, com o DCS. Feito isso, esses equipamentos já estão aptos a comunicar com o seu sistema de controle. Trabalhando pela parte do HART, o HART é um sinal 420 convencional, então eu vou ter módulos de I/O na minha remota, seja ela Ethernet APL ou não, que ele vai trazer o sinal do HART até essas entradas e saídas digitais. E aí as informações em HART, né, as informações digitais do HART, eu consigo configurar quais delas eu quero monitorar e vou trazer isso para o meu sistema de controle e a minha ferramenta de gestão de ativos. Lembrando, o 420 do HART você não perde, ele continua ali existindo como medição principal. A gente só está adicionando o HART em cima desse 420 numa remota Profinet e Profinet APL. Quando estiver falando em equipamentos Profibus, eu vou ter as caixas ou os field suites, como o Renato comentou, que esses caras são capazes de fazer funções muito interessantes, como por exemplo aqui quando eu fiz o upload, né, da minha caixa do meu equipamento que converte Profibus PA para Profinet, ele consegue inclusive identificar os sensores, equipamentos, instrumentos que estão conectados em cada spur dessa caixa. Isso é super interessante, que a gente começa a usar um nome bonito, né, que a gente chama de bottom-up, né? Eu começo a trazer as informações, as detecções automáticas, desde lá do skid, do chão de fábrica, até levar esse controlador quase que de forma automática. E vai ter um grande pulo do gato aqui nessa detecção, tá? Que eu já vou falar na sequência. Que vai ser o quê? É o uso, é a preparação que nós da PI estamos fazendo em termos de profiles. O que são esses profiles? Os profiles são padronizações de instrumentos, equipamentos inteligentes de campo que a Associação Profibus faz, no sentido de mapear os principais equipamentos que se tem numa instalação, ou numa instalação típica. Então, eu tenho transmissor com uma medição, com duas medições, tenho posicionador, tenho totalizador de uma medição de fluxo, por exemplo. Eu tenho instrumento multivariáveis. E esses profiles vão permitir o quê? Vão permitir que você tenha equipamentos com mesma finalidade de fornecedores diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, um medidor de temperatura do fornecedor A. Eu uso o profile de medição de temperatura na minha solução, integrando Profibus PA e Profinet, inclusive lá na frente com o Ethernet APL. Se amanhã depois queimou esse medidor, eu briguei com o fornecedor desse medidor, e aí eu preciso usar um outro medidor, um outro transmissor do fornecedor B, se eu fiz toda a minha instalação baseada em profile, eu tiro um e conecto o outro, e a automação nem sente, porque o formato de entrega das informações são padronizados. Então, esses profiles que nós da PI criamos, cria uma transparência e uma independência de fornecedor muito grande. E ele já está totalmente preparado para o momento que esses profiles foram ser utilizados em cima do Profinet APL. Tá? Então, eu posso aqui, por exemplo, adicionar um novo transmissor de temperatura, que agora, desculpa, vai ser um transmissor de nível, tá? Manualmente. Configurar ali a faixa de medição dele e veja, tudo que eu estou fazendo aqui nesse sentido é para trazer a informação para o controlador. Uma vez que tudo isso foi feito, rapidamente eu vou conseguir perceber que no programa do controlador do DCS, do CLP,
as informações estão disponíveis, tanto as informações principais, primárias, quanto as informações estendidas. E perceba que essas medições, elas são padronizadas e principalmente estruturadas, seja através do HART, seja através do Profibus PA, né? Então, em termos de programação, fica algo muito transparente para você e os ganhos são enormes. E aí vem o pulo do gato. E na hora de fazer a gestão? Como é que eu faço a gestão desses instrumentos, né? Então, de novo, eu consigo na plataforma de gestão de ativos que você venha utilizar, fazer um scan de redes e descobrir na minha rede Profinet, Profibus PA e APL, o que eu tenho instalado. Então, aqui eu tenho um I/O remoto e um gateway de Profinet para Profibus PA. Uma vez que eu tenho essas redes declaradas, eu posso, por exemplo, começar a declarar, configurar esses instrumentos. Então, aqui eu estou justamente pegando o transmissor de temperatura número 1, né, o TT01, e eu peço para ele fazer uma identificação online. O que aconteceu aqui, pessoal? Utilizando, eu estou na plataforma de gestão de ativos, talvez na camada lá da sala de controle ou até remotamente, utilizando toda a infraestrutura de rede, Ethernet APL / Profinet, passando pelas caixas, pelos gateways, pelos I/Os remotos, eu consigo chegar no instrumento final, inclusive fazer a identificação dele. Então ele já me identificou qual é esse instrumento, de qual é o fornecedor, e quando eu tiver o FDT, DTM, ou EDD, EDDL desse instrumento, eu vou conseguir parametrizar itens intrínsecos desses instrumentos, né, que eu vou fazer inclusive daqui a pouco. Isso vai valer tanto para a parte do Profibus PA, quanto na parte do HART. No HART aqui, então, eu vou adicionar, né, vou configurar essa remota, e depois eu vou falar, né, para essa remota, quais são os cartões HARTs que ela tem, que aí pode ser entrada, saída, 1, 2, 10, quantos vocês precisar. Em cada cartão HART, eu vou ter múltiplos canais, né? Com mais canais ou menos canais. Aqui eu estou usando um cartão com 4 canais. Então, agora sim, eu vou pedir para adicionar um novo instrumento, tá? É um instrumento, o segundo instrumento de temperatura que eu tenho. Esse não mais para Profibus PA, e sim HART. Faço o processo de identificação e veja que o caminho vai ser o mesmo. Eu consigo chegar da sala de controle até o instrumento que está lá no campo, independente se for uma área classificada ou não, por exemplo, tá? E aí eu tenho o meu TT02. O que a gente vai precisar fazer aqui agora, pessoal? Uma vez que eu tenho essa conexão, eu posso fazer todo tipo de gestão de ativos possíveis e imagináveis, como, por exemplo, solicitar os diagnósticos. Eu posso pedir para o meu equipamento, a minha plataforma, trazer todos os diagnósticos dos equipamentos conectados a essa rede, a esse gateway, a essa infraestrutura. Então, ele foi até lá, e aqui no caso eu sei que o meu TT01, por exemplo, ele está precisando de manutenção. No caso, eu estava com uma quebra de fio na medição principal. Tá? Se eu precisar trazer as configurações desse instrumento, ou fazer download para esse instrumento, seja de forma unitária ou em massa, perceba que eu posso, com um simples clique, trazer toda a parametrização desse instrumento no momento atual, mesmo que eu tenha declarado ele como um profile, porque aqui agora eu estou usando o arquivo EDD ou FDT, né, do fabricante. Então, eu consigo individualizar as parametrizações, se for necessário, mesmo que ele seja padronizado ou esteja usando os profiles. Perceba que eu fiz isso tanto para o Profibus PA quanto para o HART. Obviamente, o Profibus PA é muito mais rápido. E quando for Ethernet APL, vai ser muito mais rápido ainda. Abrindo o arquivo de configuração, né, dessa plataforma de gestão de ativos, agora eu vou parametrizar a zona de medição, que tipo de elemento sensor que eu tenho, quando que ele vai dar alarmes e por aí vai. Feito isso, eu poderia descarregar, ou então já começar, inclusive, a monitorar as informações e diagnósticos, né, que esse sensor me dá. Então, perceba que, mesmo utilizando uma plataforma que inicialmente foi toda baseada em Profinet, os meus instrumentos em HART e Profibus PA estão todos conectados. E o acesso totalmente transparente. Então, veja que com isso a gente consegue, nesse momento, mesmo no momento transitório das tecnologias, fazer a integração de redes existentes com redes Profinet sem ter perda de qualidade. E tudo isso, né, no momento de transição, que vai existir essa transição do HART / Profibus PA para o Profinet, né, vai ser feito de uma forma tranquila e no futuro nós teremos, como muito bem mencionou o Renato, instrumentos 100% Ethernet APL com o Profinet incorporado, mais OPC-UA, mais servidor web, e aí esses gateways em algum momento eles deixam de ser necessários e a rede se torna uma rede 100% pura, né, Ethernet APL. Então essa que vai ser a ideia. O importante aqui é essa transição vai ser feita da forma mais suave possível, porque nós da PI estamos amparando cenários de utilização, tecnologias e integração dos protocolos para garantir essa suavidade na transição. Renato, mais do que isso, eu vou começar a enrolar, né? E até porque o show é seu. Se quiser, não sei se o microfone está fechado, quiser fazer as finalizações e principalmente partir para o cenário de pergunta. Pergunta, por favor, pessoal, para o Renato, né? Ele é o especialista.
Mas agradeço aí o convite e a oportunidade de falar um pouquinho dessa tecnologia que para mim é minha paixão, tá bom? Opa, que isso. Obrigado você, Márcio, por compartilhar a forma de integração dentro do sistema, né? A gente vê como torna a vida muito mais simples, né? Deixa eu até voltar aqui a tela só para ficar a tela de dúvidas aqui, meu contato também. Mas a gente viu como a tecnologia torna tudo muito mais simples, tudo está integrado dentro de um único software, dentro de uma única plataforma, né? Acesso rápido, fácil. Eu estava até me lembrando, né, que acho que uns 10, 15 anos atrás, sei lá eu, quando eu comecei nesse mundo da automação, né, eu assisti algumas palestras de uma outra empresa aí de automação, e na época eles falavam sobre convergência Ethernet, né? E sempre eu ficava vendo isso, convergência Ethernet. Agora eu vejo isso acontecendo de verdade, né? Então, há um tempo atrás houve uma certa convergência, né, no nível superior, né, com sistemas de controle, inversores, equipamentos maiores, né, com maior volume de dados. Mas essa convergência chegou agora no chão de fábrica mesmo, né, na instrumentação. Então, isso daí vai facilitar muito a vida, vai ter o processo de migração, mas, enfim, vai tornar a vida muito mais simples. Bom, para não ficar enrolando também, né, deixa aqui a seção de dúvidas, fica meu contato aí na tela também, e qualquer dúvida, fique à vontade para colocar aí os questionamentos no software aí. Renato, então temos algumas perguntas. Eu gostaria de aproveitar para proceder aqui. Então, uma das primeiras perguntas foi quanto à questão da velocidade, velocidade de 10 megabits por segundo, né, com um cabo de 1.000 metros, né? Se Certo. a situação sofre alguma degradação com os cabos maiores, essa questão da velocidade. Essa pergunta do André Varela. Certo, legal. A pergunta é muito boa. Os 1.000 metros de cabo, né, que seria o limite ali do tronco, né, do trecho do tronco, ele sofre sim uma degradação. Então, da ponta ali onde sai do power switch até chegar no primeiro field switch, ele vai sofrer muita degradação no meio físico aí. Porém, uma das tecnologias aplicadas aí para tornar possível o APL é um recuperador. Eu não lembro o nome técnico agora, né? Depois eu posso passar aí para vocês, mas é tipo um recuperador de sinal que tem dentro do field switch. Então ele vai permitir pegar aquele sinal degradado, recuperar ele, para então retransmitir para o próximo field switch e para os instrumentos. Tá? Isso vai tornar possível a alta velocidade de 10 megabits por segundo em longos trechos de cabo. E digo mais, não só 10 megabits por segundo, 10 megabits por segundo é a primeira fase desse projeto APL. Tá? Eu preferi não colocar aqui na apresentação, né, porque aí é algo mais para frente, mas na segunda fase do projeto APL, que já está sendo trabalhada, né, o objetivo é atingir 100 megabits por segundo, tá, na rede APL. Então, 10 megabits já é uma realidade. 100 megabits é algo que está sendo estudado. Claro que 100 megabits, pelo que eu já dei dando uma lida aí, né, o trecho de cabo vai diminuir, né, para se comunicar 100 megabits, porém é algo que vai ser possível lá para meados de 2025. Tá? Mas beleza, boa pergunta. Outra questão diz respeito à questão de norma técnica, né? Então, como a norma técnica vai tratar a questão das altas velocidades de dados em áreas classificadas, pois como vai utilizar o mesmo meio físico do PA, ou então o que vai mudar, né? O que muda. Uhum. Sim, uma grande preocupação dos desenvolvedores, né, dessa tecnologia foi tornar possível a alta velocidade Ethernet, né, dentro das áreas de processo, né, que são áreas classificadas na maioria dos casos, porém mantendo o meio físico. Tá? Então, todas as modificações que houveram ali do produto no field switch, no power switch, elas levam em consideração o uso desse cabo Profibus PA, né, em alta velocidade. Tá? Então, assim,
o projeto desses dispositivos já prevê isso. E aí só um detalhe um pouco mais técnico, né? Quando você está trabalhando ali no tronco, tá? Você vai ter um nível de sinal ali em torno de 2,5 volts pico a pico, tá? Para transmitir os dados. Quando a gente fala do two-wise, né, ou a segurança intrínseca nos spurs, a tensão já vai ser um pouco menor, né? Então a tensão de alimentação vai ser menor, obviamente, e a tensão de transmissão de dados também vai ser em torno de 1 volt pico a pico, que já é o mesmo nível de um Profibus PA da vida, né? Só que trafegando em alta velocidade. Uma outra questão também formulada pelo César Souza, né? No caso de quem tem rede PA, né? Se pode utilizar o mesmo meio físico do PA. Se isso é possível, vai ter que fazer uma substituição da infraestrutura. Perfeito, perfeito. Sim, será possível. Esse foi uma das metas, né, do desenvolvimento do projeto, que foi manter o máximo possível da infraestrutura existente atualmente nas redes PA para evoluir para o Ethernet APL. Então, é possível usar o mesmo cabo, né, o mesmo meio físico. Claro que assim, né, dependendo da idade da rede que você tem ali instalada, né, tem que checar se o cabo vai estar em bom estado, né, mas sim, é possível manter. Uma outra questão é do Cláudio Zangarini. Ele pergunta se, no caso, o Ethernet APL vai substituir o Profinet, né? Se uma tecnologia se sobrepõe a outra tecnologia. Entendi. Não, porque uma coisa é diferente da outra, né? Como a gente viu ali nas definições da camada OSI, né? O Ethernet APL é o meio físico, né? Então é uma definição do cabo, tensão, forma de tensão de sinal, enfim, uma série de coisas relacionadas ao meio físico, né? O Profinet é o protocolo de comunicação. Então o Profinet vai rodar em cima do Ethernet APL. Aqui é o meio físico. Mais alguma pergunta, Silas? Temos sim, mas já vamos caminhar daqui a mais um pouco para o encerramento, mas temos mais aqui algumas perguntas. Do nosso colega, do Marcelo Bovo, né? Ele pergunta se, por ser um padrão Ethernet, se vai ser possível fechar com os switches. Sim, vai ser possível fechar anel com switches, tranquilamente. Tá? Ali na topologia eu mostrei um fechamento em anel com power switch, né? Mas vai ser possível fechar anel com os field switches também. Excelente. O Paulo Piccolo pergunta se o segmento tronco e o spur utilizam o mesmo cabo tipo A. Sim, o mesmo cabo tipo A, tá? Claro, quando a gente vai utilizar o spur em segurança intrínseca, né, o recomendado é que utilize o cabo tipo A, só que azul, né? Por uma questão de identificação do cabo de segurança intrínseca, né? Ou que ao menos tenha uma identificação, né? Mas o cabo é sempre tipo A. Perfeito. Mas quantos field switch podem ser cascateados, né? Podemos cascatear aí com o field switch. Tá. Eu tenho informação que aí não sei se é algo da Pepper, como é que vai ser no futuro, né, com outros fabricantes, enfim. Mas a informação que eu tenho da Pepper, né, que são 3 field switches que eu posso cascatear. Tá? Claro que isso vai depender muito do consumo de energia dos equipamentos também. Tá? Então, de repente você coloca 3 field switches, mas você tem instrumentos de alto consumo, né? Então você não teria a possibilidade de colocar todos esses 3 field switches e instrumentos, né? Então tem que analisar a questão do consumo de energia, daqueles 60 watts que vão sair do power switch. Tá? Mas a priori, 3 field switches seriam o limite. Uma questão do Daniel Carvalho, quais serão os conectores nos instrumentos, quais os fornecedores aí de field switches? Para o quê? Para os conectores dos instrumentos?
do conectores, né, nos instrumentos, quais serão os conectores nos instrumentos, e uma outra questão é quem são os fabricantes dos field switches. Tá. Bom, a parte de conectores, os fornecedores vão ser os padrões que a gente conhece hoje por Profibus PA, tá? Mas assim, de forma geral, vai depender da escolha. Você vai usar Borne ou vai usar um conector M12, né? Se você vai usar Borne, aí meio que é irrelevante, né? Porque o instrumento já vai ter ali o Borne apropriado, né? E o conector você pode comprar provavelmente você vai poder adquirir dos mesmos fabricantes que trabalham atualmente com conectores para a rede Profibus PA. Quanto às interfaces, é a mesma ideia, tá? Então, muito provavelmente todos os fabricantes de interface Profibus PA vão trabalhar também com as interfaces Ethernet e APL, tá? Então, digamos, você pode correr para esses mesmos fabricantes que você já trabalha hoje, você pode correr lá na frente para os mesmos caras. O Ferreira queria saber sobre possível interferência com o I/O scanning. Interferência com o quê? Desculpa. Com o scanning. Vixe, cortou um pedaço da sua fala, Silas. Entendi. I/O alguma coisa? Desculpa. Pois não. Nós estamos com dificuldade aqui já ele quer saber sobre interferência com a I/O scanning. Ah, tá. Não teria uma interferência, assim, necessariamente, porque quando você fizer o scan, como, não sei se entendi certo, tá? Qualquer coisa, coloca a pergunta e me corrija. Mas quando você fizer o scan das I/Os, como o Márcio bem mostrou ali, vai puxar todos os instrumentos ali que estão conectados na internet APL e vai puxar automaticamente dentro da sua plataforma de engenharia. Tá? Então não teria nenhum tipo de interferência. Tá? Cada instrumento vai ter um IP, né? Então eles vão trabalhar ali muito provavelmente com um DHCP ativado, conectou um instrumento novo, ele vai obter um IP que está livre e vai ficar disponível ali na plataforma de engenharia. Espero ter entendido a pergunta certa, tá? A última pergunta, então, para a gente encerrar, e será possível aplicar o ProfSafe no EtherPL? Sim, será possível aplicar a ProfSafe no APL. Tá? Todas como eu falei, tudo que está desenvolvido para rodar em Ethernet vai ser possível rodar em cima do APL, né? Porque a gente só está falando aqui da camada física. Tá? Então, no futuro, você pode ter o TSN no instrumento, sei lá, por qualquer motivo que seja, sim, vai poder. Tá? Muito bom. Eu queria agradecer ao Renato pela brilhante apresentação, queria agradecer a participação de todos aí, inclusive aqueles que formularam questões, né? Eventualmente, se tiver alguma questão que a gente não respondeu, encaminhar para o Renato e posteriormente poder responder aí por e-mail aos seus colegas, né? E convidá-los a ficarem atentos aí através das redes sociais. Eu acho que o seu áudio está cortando um pouquinho aí, Silas. Mas aí, só aproveitando que cortou o seu áudio, né? Gostaria de agradecer também a presença de todos, né? E fiquem à vontade, né? Como eu falei no início, para fazer outras perguntas através do meu e-mail. Esse telefone também tem WhatsApp. Fique à vontade para entrar em contato. E agradeço mais uma vez aí a oportunidade aí dessa apresentação. Então, mais uma vez, obrigado à participação de todos e até um próximo evento, então. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, pessoal.